Bom, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje, né, de mapa de uso do solo. Eu preciso que vocês entrem ali no Singel, site conforme descrito, baixem a malha fundiária, que vai baixar todos os lotes urbanos e rurais do município de Joinville. Nesse caso aqui eu já baixei, né? Ali eu vou ilustrar agora onde eu salvei, né, o arquivo, dentro dessa pasta do solo, base digital. Tá? Eu vou pedir para que vocês salvem o arquivo ali. Nesse caso, era uma imagem, dando prosseguimento à imagem do nosso mapa de uso de georreferenciamento da aula passada. Nós vamos utilizar a imagem de 2016, ou essa, né, do Basemap, que a princípio se refere a 2004. Tá? O problema dela é que ela não consta a data, né, dessas imagens fornecidas pela Esri, né, pelo Bing. Ok? Então aqui tem a sobreposição, como vocês podem perceber, né? Dá para a gente verificar a evolução do uso do solo na nossa área de estudo. Então aqui novamente, né, foi onde eu salvei, né, a minha informação. Eu vou pedir para que vocês puxem, no caso ali, os lotes urbanos, né, nesse caso. Nós vamos selecionar o nosso lote, né, a nossa área de estudo, pode ser uma bacia hidrográfica ou qualquer outra delimitação, né, para a confecção do mapa de uso do solo. Nós vamos fazer algumas pequenas modificações. Tá, então nós selecionamos o lote de interesse, vamos exportar ele. Tá, vamos salvar dentro da nossa base digital. Por favor, preste atenção ali, tem que estar Selected Features, né, ou seja, exportar somente aquilo que está selecionado. Vou salvar lá dentro de base digital com o nome de imóvel. Ok, apareceu o nosso lote. Removi o lote antigo, né, o imóvel, né, ou seja, a base toda, né, deixei ela transparente aqui, só para vocês visualizarem. Vamos fazer uma pequena modificação nesse... Salve o projeto, por favor. Uma pequena modificação do nosso lote. Para tanto, vamos abrir para edição. Aqui está, né, a nossa barra, né, o editor. Vamos habilitar uma ferramenta ali chamada Snapping Toolbar. Ok. Né, no meu caso apareceu aqui embaixo. Né, ela habilita para pontos, né, nesse caso pontos. Ele é uma ferramenta magnética, vamos falar assim, ele gruda nesses vértices ou pontos, né, no final de linhas, de pontos de linhas, e no vértice propriamente dito e na borda, né, de algumas figuras. Nesse caso, só deixa habilitado somente o vértice propriamente dito. Vocês têm que selecionar a figura, tá, para efetuar o corte. Tem essa ferramenta ali chamada Cut. O procedimento, basicamente, só desabilitei ali o Basemap para ficar mais rápido. Você tem que iniciar de fora do lote, né, grudar no vértice, terminar fora do lote, e dar 2 cliques e ele corta a figura. Eu vou repetir o procedimento agora com uma cor de fundo. Tá? Ó, nesse caso aqui nós cortamos e vocês podem retornar também nessa ferramenta ali, né, um Ctrl Z, também adianta. Então, vamos lá, selecione o lote, por favor, efetuar o recorte do mesmo. Ó, grudei no vértice, no próximo, fora e 2 cliques rápidos. Pronto, está cortada essa feição. Então nós fizemos uma modificação na nossa área de estudo, né? E com um delete vocês podem apagar a feição. Salva a edição, para, e agora nós vamos exportar essa figura. Você pode ver que deu um pequeno erro na minha imagem de 2016, né? Não compreendeu todo o imóvel, mas vamos dar prosseguimento dessa maneira. Com o botão direito, né, data, vamos exportar novamente. Aí nesse caso, essa imagem que nós estamos é a de 2016, nós vamos colocar como, né, o nome fazendo alusão a isso, né, uso solo 2016, e salva
um novo shape. Pronto, pode apagar o imóvel e deixar só o uso do solo. Ok? Relembrando que ela tem que estar selecionada, né? Para poder. Então nós vamos aqui aplicar uma transparência de 50% para visualizar, né, os objetos ao fundo, né, da feição. Novamente vamos iniciar a edição, né, utilizando essa ferramenta Cut. É basicamente a única ferramenta que nós vamos utilizar hoje. Estou clicando, tá vendo? Ela não vai funcionar. Por quê? Porque não está selecionado o imóvel. Tá? Vou desabilitar aqui a ferramenta Snapping, tá? Deixar ela totalmente desabilitada. E vou fechar. Então eu tenho que selecionar, né, o meu imóvel para efetuar a edição do mesmo. Ok? Então eu vou, relembrando, primeiro eu vou iniciar delimitando essas manchas de vegetação. Tá? Eu vou iniciar do lado de fora do lote. Ó. Vou efetuar uma digitalização, né, on-screen, né, ou na tela da feição. A resolução dessa imagem não ajudou muito, a verdade é essa. Ó, terminei fora do lote, 2 cliques, pronto, está delimitado. Então, uma dica, concentrem primeiro em delimitar alguns objetos específicos. Né? Eu quero delimitar só vegetação, né? Ou delimitar somente as áreas urbanizadas. Eu aconselho, nesse momento, delimitar somente a vegetação, essa em estágio, né, um estágio arbóreo, estágio médio, estágio avançado. Eu vou efetuar... Bom, aqui uma outra dica, né? Eu quero, por exemplo, se eu quero criar uma ilha, né, nessa feição. Então, selecionar a feição para ela, senão a ferramenta de corte não funciona. Vocês vão delimitar e vocês têm que ter a garantia de que os vértices ou as linhas vão se cruzar. Tá? Então, nesse caso, eu acho que elas se cruzaram. Tá? Vou dar 2 cliques rápidos. Pronto, está delimitado. O desenho não ficou dos melhores, né? Então eu vou retornar, né? Dar um Ctrl Z e vou delimitar novamente de uma maneira um pouco mais precisa. De novo, 2 cliques, cruzei, tem que ter essa garantia de que vai cruzar, 2 cliques, pronto. Né? Efetuei um recorte na forma de uma ilha. Eu vou delimitar, fazer um exemplo aqui, delimitar a vegetação para vocês. Né? E depois vocês vão executar, vou pausar o vídeo, né? E vocês já vão visualizar no vídeo uma delimitação minha, né? Já pronta. Então, relembrando que as classes de uso, né, visualizadas nessa figura são basicamente vegetação, né, estágio arbóreo, médio, avançado, gramíneas, áreas de solo exposto, né, umas lagoas e as áreas urbanizadas propriamente ditas. Né. Aqui vou fazer uma delimitação um pouco mais extensa, tá, mas é um procedimento, assim, de novo, é utilizado esse tipo de procedimento para imagens, né, de alta resolução, onde tem muitos detalhes, e para áreas relativamente pequenas. Áreas muito grandes não é o método mais apropriado. Tem um outro método que a gente vai ver na próxima aula, que é uma classificação supervisionada de imagem. A gente colhe amostras e o programa classifica elas para a gente. Estou efetuando aqui numa escala 1:2000, né? Vocês podem alterar a escala de mapeamento. Isso, claro, vai refletir, obviamente, na qualidade, né, do produto que vocês vão desenhar. Né? Delimitando nessa escala 1:5000, tem um nível de detalhamento, um nível de erro. Numa escala 1:2000, com certeza vamos ter um resultado melhor. Então vamos mapear esses fragmentos de vegetação. Ok. Novamente, garantir que eles se cruzem. 2 cliques e efetuei uma ilha. Ó. Pronto, delimitei mais uma mancha. Nesse caso, aqui ao lado tem
um pouco mais complexa essa mancha, uma mancha, um porte arbóreo um pouco maior, e ali ao lado, aparentemente, uma vegetação em estágio inicial. É provavelmente uma área de recuperação, né, que eles estão realizando. Aqui eu estava mostrando o detalhe, né? Vocês podem mexer com o scroll look, né? A bolinha do mouse, ela vira a mãozinha, tá? Para vocês não terem que ficar indo até aquela ferramenta da mão lá em cima para deslocar o mapa, nesse caso a imagem de satélite propriamente dita. Tá, aqui estou terminando esse polígono, ele é bem irregular. A gente precisaria de um detalhamento um pouco maior para fazer ele com mais calma. Novamente utilizei o scroll look, né, a mãozinha ali. Primeiro eu finalizei esse pedaço e agora eu vou fazer um detalhamento, né, desse outro polígono aqui, fazendo essa distinção desses dois tipos de vegetação, vamos falar assim. Aqui uma vegetação mais uma espécie de uma gramínea e uma vegetação em estágio inicial. Ok, efetuada a delimitação. Bom, a princípio eu terminei vou salvar a edição, por favor, não esqueçam disso, né? Eu vou finalizar o vídeo agora, eu vou efetuar offline, né, o restante dos polígonos e retorno com o vídeo já com os recortes efetuados. Enquanto isso, vocês, por favor, continuem com as delimitações. Tá? Relembrando das classes de uso, né? Áreas urbanizadas, né? Áreas de gramínea, áreas de solo exposto, né? E a vegetação em dois níveis, estágio inicial e estágio médio avançado. E as duas lagoas ali também, por favor, não esqueçam de delimitar. Tá? Tendo isso, nós vamos ter em torno de umas 6 classes de uso. Ok, já retorno. Eu vou pausar o vídeo e retorno já com o vídeo pronto para vocês. Bom, está aqui novamente o processo já aparentemente finalizado. Né? Vamos fazer uma breve verificação. Opa, identifiquei um pequeno erro aqui. Tá? Eu vou recortar mais esse pedaço. Ok, agora sim. Tá? Por favor, façam a verificação no de vocês também. Então, nós temos uma série de feições delineadas aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como adicionar o salve à edição, primeiramente. Podem parar a edição. Tá? Vamos abrir a tabela de atributos, né? Nosso mapa do uso do solo. Existe uma série de campos, né, que veio do imóvel propriamente dito, e ele repetiu para todos. Vamos apagando esses campos, tá? Com o botão direito em cima da coluna. Tem esses dois campos aqui que vocês não vão conseguir apagar. Tá? Se refere ao feed, né, a nomenclatura e ao tipo de feição, nesse caso um polígono. Ok, então vamos apagar aqui mais essa coluna dessa nossa tabela de atributos. Vamos lá. Ok. Número. Tá? Essa última ele não vai deixar apagar, porque tem que ter pelo menos 3, né, 3 colunas. Mas não tem problema, então nós vamos clicar ali em cima na tabela, tem um campo, né, chamado Add Field, ou seja, adicionar um novo campo na tabela, uma nova coluna. Vamos dar um nome, né, de classe, tem que ser do tipo texto com 50 caracteres. Ok, vou dar um ok, e agora eu posso apagar esse campo chamado bairro. Perfeito. Não esqueça de adicionar um outro campo chamado área, né, no formato double, no formato numérico, para a gente
calcular a área das nossas feições. Bom, agora nós temos que habilitar, né, para a edição novamente. Eu vou selecionar com Shift pressionado. Eu vou mostrar um método aqui para vocês, que é agora eu delimitar, selecionar, nesse caso, várias feições ao mesmo tempo. Não esqueça do Shift, por favor. Selecionei todas elas, né? Volto na tabela de atributos, essas feições, tenho elas selecionadas ali. Não apareceu no vídeo, mas embaixo vai aparecer para vocês ali um botão só para mostrar as feições selecionadas, né? Nesse caso, ok, né? Todas as manchas de vegetação, botão direito, Field Calculator. Para escrever textos, você tem que colocar entre aspas, tá, pessoal? Nesse caso, eu vou colocar ali vegetação arbórea e fecho aspas. Quando eu der um OK, ele vai popular, né, preencher os campos somente para o que está selecionado. Tá bom? Esse é um método, tá, de execução. Aí agora vamos em propriedades e em simbologia. Clique em categorias, selecione o campo classe e adicione todos os valores. Isso aqui é para distinguir melhor aquilo que já tem, aquilo que está em branco, aquilo que tem nome, e aquelas feições que vocês vão colocar o nome. Tá? Ela vai aparecer com 3 cores. Então coloque em cores distintas, né, entre si, para que... Ok, né? Ó, aquilo que já a vegetação arbórea já apareceu, vou colocar um vermelho um pouco menos intenso. Fechou. Então agora vocês podem, né, selecionar, né, as feições e na tabela ali naquele botão atributos, né, da feição selecionada aparece ali já a classe. Esse é um outro método de inserir os nomes. Inserir lagoa. Pronto, apareceu com o verde. Então vocês podem inserir dessa maneira também. Com o botão selecionado, pessoal, com o Shift, vocês podem. Nesse caso eu selecionei aqui as manchas de solo exposto, acho que eram só essas duas. 3, na verdade. Ó, todas elas estão selecionadas, que eu selecionei constam ali, ao lado, e vocês podem colocar o nome. Então eu vou colocar solo exposto. Por favor, aí, para não ficar escrevendo toda hora, selecionem, dê um Ctrl C e só vão copiando para as próximas. Eu acho que fica mais fácil dessa maneira, mas vocês podem optar. Nesse caso, uma área urbanizada ficou um grande polígono, né? Então eu vou colocar selecionei ele, né? Área urbanizada, com prédios galpões, estradas, calçadas, pátio das empresas. E restou somente a gramínea, né, as áreas de gramínea e essa vegetação em estágio inicial aqui. Eu vou trocar o nome, eu vou colocar o nome dessa em vegetação, estágio inicial, e vou alterar o nome de todas as outras que nós colocamos de vegetação arbórea. Tá? Vamos colocar para vegetação estágio provavelmente médio para avançado. Tá? Selecionei elas. E aí clico ali no atributos, né? Opa, aqui me expandi um pouco. Oh meu Deus, vegetação, estágio médio, avançado. Tá? Então vocês copiem, por favor, essa... Oh, yeah. Calma, que agora vai dar certo. Vegetação, eu vou copiar ela, Ctrl C, e vou colar para todas as outras. Então eu vou alterar o nome. Eu acho que fica mais adequado assim. E agora, pessoal, o que restou foram todas as áreas de gramíneas. Então eu vou na tabela de atributos, para não ter que selecionar uma a uma. Né? Então ali, tudo que está em branco, né, eu tenho certeza que são as áreas de gramíneas.
Então eu vou selecionar todas elas. Clique no botão lá embaixo, só o que está selecionado, Field Calculator e, entre aspas, por favor, gramínea. Fechei aspas, dá um OK, pronto. Preenchi todas essas informações. Ó. OK. Salva a edição, por favor. Agora vocês podem parar a edição. Em propriedades, simbologia, categorias, né? Selecionar classe e adicionar todos os valores de novo. Agora vão aparecer preenchidos, né, com cores distintas as feições. Gramínea eu vou colocar, vou mudar um pouco a transparência, vou botar em torno de 30%. A gramínea eu vou colocar uma espécie de um amarelo, lagoa em azul, solo exposto em vermelho, vegetação estágio inicial um verde mais claro, estágio médio avançado um verde mais escuro, e a urbanizada eu vou colocar num magenta ou um rosa. Então pronto, já temos as áreas, né, com as devidas cores. Abram, por favor, a tabela de atributos em área, ó, calcular geometria, área, e aqui vocês podem optar qual a unidade de medida, né? Eu vou calcular em metros quadrados, ok? Essa feição numérica, né, tem várias casas decimais e não tem separador de milhar, então vamos dar um jeito nisso. Botão direito, propriedades, ali no campo numérico, né, de dados numéricos, aqui ó, vocês vão duas casas decimais e embaixo tem ali o separador de milhar. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês lerem, né, os números aqui dos dados quantitativos de área. Ok, então eu acho que o mapa de uso do solo de 2016 era esse, né? Com relação aos dados estatísticos, tá? Ó, dá pra gente visualizar. Tem os de 2014, desculpa, nós vamos agora, essa imagem, como eu havia falado, ela provavelmente é de 2004. Eu vou pegar de novo o meu imóvel, pessoal, ó. E quero que vocês façam o seguinte, vocês vão executar esse mapa de 2004, esse mapeamento utilizando essa imagem do Basemap, essa imagem que o próprio ArcGIS nos disponibiliza. De novo, só para relembrar, né? Botão direito, data, exportá-lo, com um novo nome, chamado uso, né? 2004. Tá, salvar esse arquivo, pode adicionar. Exclui novamente o imóvel. E aí vocês vão efetuar todo o procedimento de novo. Tá? Botar ali uma transparência de 60% e eu quero que agora vocês efetuem as classes, delimitem as classes de uso do solo para esse ano de 2004, para a gente fazer um comparativo depois disso com as imagens de 2016. Perfeito? Vocês vão fazer daí 2 mapas temáticos, tá, dessa área, juntamente com os dados quantitativos. Perfeito? Então, relembrando, vocês vão abrir a tabela de atributos, né, disso daí, criar os campos e tal, todo o procedimento descrito no início do vídeo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu abri a tabela de atributos 2016, de novo. Tá? Ordenei. No caso de área urbanizada, né, só tem uma única feição, ele me deu a área total, relativamente grande, 717 mil metros quadrados. Gramíneas eu tenho vários, né, vocês podem, essa é uma maneira, selecionar aquilo que vocês querem, por exemplo, de gramínea, ir lá em estatística, ele vai dar para vocês quantas classes tem, 22, né, 22 polígonos, a área mínima, máxima, a soma, né, a média da mesma e o desvio padrão. Ok? Outra possibilidade é sumarizar os dados, né? A gente vai selecionar aqui o campo, espera aí, por classe, né? Efetuar, ele vai exportar uma tabela por área, né? Para cada classe. É isso mesmo. Aí eu vou selecionar quais são as variáveis que eu quero, mínima, máxima, média,
soma, desvio padrão e variância. Ele vai salvar isso no formato DBF, tá? Um DBase, DBase 4. Tá? Vamos salvar lá na pasta de mapas, que é um dos resultados, né? Por favor, ali DBase. Isso vocês podem abrir no Excel, essa tabela também. Ok, nesse caso ali vamos colocar um nome, né? Essas estatísticas. Uso 2016. Salvar. Quando der um OK, ele já exportou para lá e está perguntando se eu quero abrir no ArcGIS também, né, no meu mapa. Digam que sim. Ele vai abrir ali para vocês a tabela. Aí eu tenho área urbanizada, né, quantidade de classes, área mínima, máxima de novo, média, soma. Né? Nesse caso, desvio, padrão e variância não tem, porque ele é somente um único polígono, né? Assim como vai ser para a lagoa e vegetação em estágio inicial. Tá? Não é porque deu problema não. Tudo bem, pessoal? Então, agora a próxima delimitação é com vocês, relembrando dos produtos que a gente necessita. 2 mapas temáticos com as estatísticas criadas, tá? Era isso.